Olá, como vai? Professora Cintia Pinho de volta. Então, a proposta desse vídeo, agora, seguindo a playlist aqui de utilização da plataforma Cria, é mostrar como que o professor, ele insere a proposta de redação na plataforma. Então, já havia mostrado que aqui ele consegue ver as propostas que ele já atribuiu, então ele consegue visualizar por aqui quem está escrevendo sobre essa proposta, ou ele pode aumentar aqui para outra tela, então ele consegue ele consegue alterar prazo de entrega, ele consegue excluir essa atribuição, caso nenhum aluno tenha iniciado ainda, e ele consegue visualizar. Então, aqui nesse exemplo, eu só teria um aluno dentro dessa turma, que é o meu usuário de teste, eu consigo ver, por exemplo, que o aluno nem iniciou a escrita, da redação ainda. Então, assim que estiver pronta, vai aparecer até o lápis habilitado aqui para eu conseguir visualizar. Então, consigo ter a visão de quem entregou e de quem não entregou dentro de cada turma e cada proposta que eu coloquei. Então, vamos ver como que... Então, eu tenho também um atalho para essa tela aqui em atribuídas e mais a ideia aqui em proposta de redação. Então, o que o professor ele pode fazer? Ele pode indicar uma proposta aqui para os seus alunos. Então, eu posso inserir uma nova proposta ou eu posso atribuir, por exemplo, de repente eu venho aqui para essa proposta, eu posso visualizar, foi um outro professor que inseriu, mas eu gostei dessa proposta e eu quero utilizar ela com os meus alunos. Então, eu posso vir atribuir, colocar aqui uma data de início, uma data de prazo final para entrega, posso definir o tempo de prova. Futuramente, aqui essa tela ela vai aumentar um pouquinho, nós estamos colocando uma nova funcionalidade na plataforma, por enquanto nós só aceitamos textos dissertativos e argumentativos, mas logo, numa próxima versão, nós vamos aceitar outros tipos de textos, como os narrativos, artigos de opinião, então vamos ter outros módulos de escrita, então o professor, na hora de atribuir para esse tema, ele vai informar qual o estilo de escrita que ele deseja naquela redação. Aqui ele pode escolher uma turma só ou mais de uma turma, então ele pode incluindo mais de uma turma para receber essa proposta de redação e ele vai atribuir. Então, a proposta é atribuída para esses alunos. Então, uma vez que o professor ele fez a atribuição dessa proposta, agora eu vou mostrar como que adiciona uma proposta nova. Para o professor adicionar uma proposta, ele precisa montar essa sua proposta. Então, eu deixei aqui uma proposta montada para vocês visualizarem como funciona. Então, montei ela dentro do meu arquivo de texto do Word. Ele também pode ser montado onde vocês acharem melhor. Então, o professor ele monta a proposta de redação deles. Nunca esqueçam de colocar a fonte, a qual vocês tiraram os artigos, os textos, que estão sendo montados a proposta. Então, o professor ele escolhe, ele coloca ele cria a sua proposta de redação da forma como ele achar conveniente e ele precisa gerar um arquivo PDF dela. Então, para gerar o arquivo PDF, ele vai vir em arquivo, salvar como, e dentro do computador ele vai salvar essa redação e aí ele tem que alterar aqui o formato para PDF. Então, ele precisa alterar o formato para PDF, senão ele não consegue fazer a inserção dele na plataforma. Então, no meu caso aqui, essa geração ela é de teste, por isso que eu estou colocando aqui, para eu não inserir de novo dentro da plataforma, e eu vou salvar ele. Então, a partir do momento que é gerado o PDF, aí sim o professor consegue adicionar a proposta. Eu vou adicionar uma proposta aqui para vocês verem como é simples. Então, clico na opção adicionar proposta, vou carregar um documento, Então, eu vou carregar, por exemplo, aqui um documento sobre os perigos do lixo, eletrônico para o meio ambiente. Deixa eu só pegar aqui o título dele para ficar mais fácil. Então, vou pegar esse
dessa parte para o aluno fazer a leitura, essas instruções logo também não vai aparecer. O professor ele simplesmente vai escolher o texto, vai incluir o texto motivador, porque vai ser no momento da atribuição que ele vai escolher o gênero textual. Então, no caso aqui, eu estou colocando a instrução de um gênero de dissertativo argumentativo, mas futuramente, conforme o professor ele escolher o gênero lá na atribuição, aí sim vai ser dadas as instruções para aquela redação, então logo essa parte das instruções aqui não terá mais, mas ainda assim ele poderá compartilhar essa proposta com as demais escolas, com os demais professores, para que eles possam fazer uso também dessa mesma proposta. Então, vou publicar, né? Uma vez que essa proposta ela é publicada, o professor ele consegue já fazer a associação em seguida, que foi a tela que eu já mostrei para vocês, colocando para mais de uma turma ou apenas uma turma realizar esse texto. Aqui aparece aguardando o processamento, porque esse texto motivador ele é utilizado para algumas coisas, como por exemplo, eu preciso fazer o pré-processamento dele para quando o aluno for fazer a redação, a gente conseguir verificar a similaridade do texto do aluno com o texto motivador, se ele fez alguma cópia. Então, para isso a gente precisa fazer a extração desses textos para conseguir fazer essa verificação. Se o professor fez algo errado, se ele inseriu um texto que ele não queria, se nenhum aluno escrever essa redação ainda, ele consegue excluir esse texto por aqui, né? E consegue fazer as edições necessárias também, assim que ele terminar o processamento, né? Então ele consegue também editar, caso tenha sido ele que fez. Então ele tem acesso às propostas dele, né? Proposta que esse professor acessou e ele tem acesso a propostas públicas que são propostas que é desse professor também e propostas de outros professores. Então, vai ter aqui mais de 70 opções de proposta de redações. Então, é legal, antes de vocês inserirem qualquer tema na plataforma, faz uma pesquisa, vem aqui em propostas públicas, faz uma pesquisa sobre um assunto, vamos supor, eu quero falar sobre pandemia, então será que já tem alguma coisa que fale sobre pandemia? Então eu tenho 2 temas aqui sobre pandemia, então quero alguma redação que fale sobre cigarro eletrônico, então eu venho aqui e faço uma pesquisa e eu já vejo que eu tenho 2 redações que falam sobre cigarros, então é sempre importante fazer essa pesquisa antes para que os temas não sejam duplicados aqui na plataforma. Então, eu gostaria. Então, é basicamente isso, né? Aqui dentro da inserção do tema. Assim que o professor insere o tema e atribui, o aluno ele recebe uma notificação de que foi atribuída uma proposta para ele. Então, aqui, por exemplo, esse aluno, ele é aluno daquele professor. Então, já apareceu aqui um novo tema para ele escrever e aparece aqui em pendentes. Então, ele consegue visualizar aqui, que na data de hoje foi solicitado que esse aluno ele insira um novo tema e faça uma nova revisão, uma nova redação, né, no caso a respeito desse tema. Nesse caso, esse aluno ele já até tinha escrito uma redação, então ele só vai rever e enviar para o professor depois, né, essa redação. Então, o aluno, para o professor ter uma noção, ele recebe dessa forma, então vai ficar vermelhinho e aparece um pendente aqui até que esse aluno envie para o professor essa redação. Na próxima aula eu vou mostrar como que o aluno escreve essa redação e como que vai ser a interação dos dois dentro da plataforma. Até o próximo vídeo.